Pessoal, boa noite. Vamos então começando aí mais uma semana de Launch 7, né? Essa semana a gente começa segunda-feira com Hands-On. Temos a honra de receber aqui o nosso ilustre convidado de hoje, Gustavo Teixeira. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui palestrando para a gente, né? Para todas as equipes e empreendedores do Launch 7. Jennifer. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Boa noite. Enfim, eu estava realmente dando as boas-vindas, né, para você, Gustavo, agradecendo aí pelo aceite do convite, né, aqui do nosso time, para estar realmente agregando para as nossas startups, para os nossos empreendedores, que estão entrando aí na reta final de programa, né, faltam aí 4 semanas para o término desse launch. Então, assim, eles já tiveram bastante conteúdo, bastante palestras, e temos certeza que hoje, com seu a ilustre colaboração aqui também vai poder ajudar bastante. Então, para que o pessoal saiba um pouquinho, né, sobre o Gustavo. Gustavo é especialista por Stanford, é mestre em sistemas de informação e gestão do conhecimento, possui MBA em gerenciamento estratégico de negócios, é diretor executivo na PM Bases Consultoria. Então, ele vai poder ajudar bastante a gente hoje aí, né? E o tema vai ser empreendedorismo em tempos líquidos, muito além da sustentabilidade. Então, agora eu repasso a palavra para você, Gustavo, e muito obrigada mais uma vez. Olá, beleza. Obrigado, Jennifer. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Boa noite. Sim, né? Sim. Conheço algumas carinhas aí. Alex, tudo bem, Alex, meu querido? Beleza. Deve ter mais gente aí que a gente conhece. É um prazer. Essa deve ser, sei lá, a terceira ou quarta oportunidade que eu fui convidado para poder falar um pouquinho para vocês sobre assuntos relacionados ao empreendedorismo, né? Acho que tem um áudio aberto aí, Jennifer. Alô? Isso aí. Acho que é agora sim. Então, acho que essa terceira ou quarta oportunidade que eu tenho de poder falar um pouquinho. Eu fui residente do Raja Valley também, então eu acho que eu entendo um pouco o que vocês estão passando, né, com respeito, não como startup, né, mas com uma consultoria que já fez parte, ainda, de certa forma, faz parte ainda do ecossistema do Raja Valley. Então, é um prazer. Eu separei um conteúdo para vocês aqui que tem a ver, pelo que eu já naveguei, tá? Junto ao meio, né, as questões que envolvem empreendedorismo voltados para negócios escaláveis. E vou trazer aqui para vocês mais um papo, mas eu separei um conteúdo bem específico que fala um pouquinho sobre tempos líquidos. Eu acho que agora é o momento que a gente mais percebe essa questão da volatilidade, né, entre os negócios, e isso reflete nas oportunidades de negócio, reflete na maneira com que a gente cria os produtos, formatos produtos também, o design, né, de produtos, e a maneira com que a gente precisa comercializar tudo isso. Então, eu vou falar um pouquinho da PMBase aqui, mas a gente está exatamente nesse momento agora, dentro da consultoria, que é de nos reposicionar com respeito a essa realidade que nós temos, que ela foi acelerada por conta da pandemia. Tem muitas questões que eu acho que é um pouquinho de romantismo também, um pouco de alarmismo, mas tem algumas coisas que a gente já notou que vieram para ficar, e eu destaquei alguns pontos aqui, pensando para vocês, dentro do assunto que eu queria tratar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. Quem quiser falar, pessoal, alguma coisa, não precisa nem levantar a mãozinha, não. Pode simplesmente abrir o áudio, tá? Falar, e se tiver alguma consideração, alguma dúvida, a gente deixou uma parte também ao final para poder a gente bater um papo aqui também, conhecer vocês um pouquinho mais, mas eu espero que seja proveitoso, tá? Para vocês, quanto foi para mim fazer essa pesquisa e quanto está sendo agora implementar isso dentro da PM10, tá? Deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que o compartilhamento não foi. 2. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo, turma? Sim, agora sim. Carinha? Legal. Então, deixa eu voltar a carinha de vocês aqui para a gente poder... Beleza. Então, pessoal, o tema foi esse, tá? Eu me inspirei em Bauman.
que é justamente um dos papas aí dessa visão de tudo que é líquido, né? Sociedade líquida, tempos líquidos. E eu queria trazer algo bem prático, tá? Eu, apesar de buscar na teoria e ser um autor que está meio na modinha aí da galera, dos sociólogos aí, dos filósofos, tem muita coisa que serve para a gente agora e, inclusive, para poder aplicar em novos modelos de negócio, tá bom? Então, o que eu trouxe para a gente poder bater um papo é empreendedorismo em tempos líquidos, muito além da sustentabilidade. Eu não sei, Jennifer, vocês estão gravando aí? Vocês estão gravando? Não sei se... Sim, então sim. Legal. Depois eu vou querer também, que acho que é importante para a gente poder manter a questão da qualidade, né? Legal. Então, aqui sou eu, pessoal. Essa cara feia aqui do lado direito. Essa turminha aqui é a turma de escoteiros da região de Venda Nova. Foi uma palestra que me chamaram para poder falar um pouquinho sobre planejamento. Isso em 2016, quando eu achava que planejamento não servia para todo mundo, sabe? Então, eu tinha várias ressalvas, né? Vou falar um pouquinho da minha carreira, mas eu tinha ressalva de que o que eu falo para o CEO, para grandes corporações, para negócios bem tradicionais, não vale para outros tipos, né, de atividades. Né? Não estou falando nem de tipos de negócios diferentes, mas tipos de atividades. E foi quando eu fui convidado a falar um pouquinho para os escoteiros sobre planejamento. E aí a última coisa que eu lembro de escoteiros, eu já fui escoteiro, né, muitos anos atrás, a última coisa que eu me lembro é de ter um cronograma de algumas atividades, de ter algum documento mais específico, mais técnico, né? É tudo muito prático, né? De boa vontade, de altruísmo, que é um dos símbolos, né, do escotismo no Brasil e no mundo. E fui chamado para poder falar sobre planejamento. Falei, putz, o que eu vou falar para essa turma? Porque eu não vou falar para eles sobre business case, business plan, como é que a gente faz tudo isso, sustentabilidade de negócio, ROI, TIR, payback. Eu falei, pô, não cabe, né? Pouco tempo a gente tem. E eu pensei, poxa, o que eu posso compartilhar? E aqui no fundinho, pessoal, tem um Canvas que eu utilizei. Esse aqui, no caso, é o de projetos, que é o Project Model Canvas, que me deu um insight, assim, um estalo. Eu falei, poxa, eu vou falar para eles usando um Canvas, que ele é bem visual, ele é autoexplicativo. Claro que você precisa de alguém para poder orientar, né? Alguém para poder direcionar, facilitar, mas eu apostei e acreditei que a turma poderia desempenhar. Então, foram 3 ou 4 times como esse aqui, e ao fundo nós tínhamos um projeto. E aí os projetos são projetos reais. Então, a gente pegou lá tudo que eles tinham de desafios, né, para poder implementar, e a partir de parâmetros que são de planejamento, a gente começou a avançar, começando com a justificativa, com o objetivo, e depois falar sobre benefícios. E aí, a partir dos primeiros minutos, a gente já percebeu que é algo facilmente adaptável para o negócio que eles atuavam, né? Para as iniciativas que eles tinham. E aí, na medida que eles avançavam com o planejamento, eu avançava com a minha queda, né? O meu rompimento aqui da minha barreira de que eu achava que não valia para todo mundo, tá? Por isso que eu abro, a maioria das palestras que eu tenho e aulas também, eu abro com essa imagem aqui, que eu acho que sinaliza bastante, foi importante para mim, à época, um trabalho voluntário que me dá muito prazer, mas isso sinaliza que se essa turma consegue utilizar a gestão de projetos e gestão de demandas no seu dia a dia, quanto mais nós que nos preocupamos com processos repetíveis, né? Aquilo que nós conseguimos repetíveis e que sejam escaláveis, né? Quanto mais isso, né? Então, isso é legal, porque a gente acaba trazendo ali uma abertura que fala um pouquinho de mim. Eu sou Gustavo Teixeira, como a Jennifer disse, eu sou empreendedor. Eu fundei uma consultoria que se chama PM Bases em 2014, ela voltada para... a gente chama de escritório de projetos como serviço. Então, é o que a gente chama de PMO, Project Management Office, ou escritório de projetos, né, na visão mais tradicional e simples, digamos. É um setor dentro de empresas que ele facilita os projetos, né? Seja alocando gerentes, líderes de projetos, seja provendo metodologia, ferramentas e por aí vai. Então, é uma área que basicamente é de apoio.
e por ser de apoio, na maioria das vezes, se você tem altos e baixos de custos que não são diretos dentro da empresa, você tem cortes que, na maioria das vezes, pegam ali, né, no nível do escritório de projetos, a área de qualidade, a área de treinamento, é tudo aquilo que, em algum momento, é considerado overhead, não mais investimento. E aí eu me aventurei, em 2014, a fundar essa consultoria, primeiro para poder que eu prestasse serviço com mais um ou dois, e isso deu super certo em 14, 15. 16 a gente começou contratos com mineração, Fiat, e aí entraram Fundação Renova, Enzo Pardini, o Unimed BH. Então, a gente tem hoje um hall de clientes, não só né, em Minas, no Brasil, mas projetos com interface até fora do Brasil também, Canadá, com Chile também. A gente não tem pessoas nessas localidades, mas a gente tem projetos que rodam, né, parte dele ou ele totalmente, em outros países também, nas Américas. Então, isso fez com que eu acreditasse muito nessas questões de visão, né, pessoal? Eu sei que vocês partiram de um sonho, uma visão, vocês têm agora um passo importante, que é justamente essas sessões que vocês estão tendo aqui, porque avança no sentido do que vocês almejam, né, com respeito ao objetivo, mas passa, sim, por aquilo que a gente considera como um desejo intrínseco e um perfil, né, pessoal? Então, aquele perfil de assumir riscos, né? De encontrar problemas onde soluções, muitas pessoas veem problemas. Então, esse é um perfil bem de empreendedor que eu acabei me desenvolvendo nisso. Não quer dizer que eu nasci empreendedor, não nasci. Boa parte da minha carreira até 14 foi em empresas. Escrevi 3 livros já, alguns publicados com outros colegas, e um deles fora do Brasil, em inglês, voltado sempre à gestão de projetos, voltado para empreendedorismo e aquilo que eu acho que é importante falar, né? Quando a gente tem alguma coisa a dizer, a gente sim, a gente considera que o sonho faz sentido, a gente avançar. Sou professor, eu dava aula em muitas faculdades, hoje em dia eu dou aula em uma universidade só, que é a PUC Minas, nesse regime agora que é online e ao vivo, né? Mas online. E sou voluntário também, então algumas atividades eu ainda me proponho a fazer, principalmente com o capítulo Minas Gerais, do PMI aqui, que é o Project Management Institute, que é um instituto voltado para apoiar as instituições, né, as boas práticas de gestão de projetos, para que as instituições tenham mais sucesso nos suas iniciativas. Tá? Esse material deve ir para vocês. Então, se eu tenho algumas certificações, como a Jennifer falou, eu tenho uma certificação voltada para projeto, para gestão de mudanças, tecnologia. Já fui voluntário da Sucesso, do PMI, e por aí vai. Já dei palestras, ainda dou em algumas instituições. E, atualmente, meu tempo é dedicado em alguma outra iniciativa, né, voluntária, a PMBase, a Neora, que é uma startup que eu vou falar daqui a pouquinho, que eu fundei junto com 2 colegas há 2 anos atrás, e com a PUC Minas, né, lecionando nesse novo modelo aí, né, junto das pós-graduações que eles têm. Então, se vocês quiserem conectar lá no LinkedIn, Gustavo Teixeira Silva, pesquisa lá, vão me achar, uma fotinho preto e branco, tá? Aqui é o site da PMBase, que é essa consultoria que eu fundei em 2014, voltada para a gestão de projetos como serviço, treinamento, formação, outsourcing, por aí vai. E a Neora, que é uma iniciativa com outros 2 colegas que eu conheci na área de saúde, e nós desenvolvemos uma solução que é voltada para a atenção básica, que é o que no SUS eles chamam de médico da família, que você tem, em vez de portas para poder receber vários pacientes na medida que você tem alguma necessidade, você tem médicos que são referência para uma carteira de pessoas. Então, essa tratativa inversa do que a gente tem hoje, porta aberta esperando o paciente chegar, é o que o SUS chama de médico da família e atenção básica dentro da iniciativa privada. E a gente desenvolveu esses sistemas que é justamente essa arquitetura, essa infraestrutura que permite que você tenha várias pessoas, né, ligadas a profissionais. Esses profissionais eles têm um score, uma pontuação para poder garantir que eles estejam sobrecarregados e que você tenha um melhor balanceamento entre atendimento e profissionais de saúde, respeitando tudo o que se precisa, né, com respeito à segurança da informação, LGPD e por aí vai. Né? Então, a gente é uma startup, é a fase mais inicial. Essa, de fato, é uma startup, a PMBase não é uma startup, porque uma das coisas que a gente aprende é que nem todo negócio é escalável, né? Basicamente porque a PMBase ela depende de pessoas,
Então, a gente escala na medida do possível, mas sempre vamos ter essa matéria-prima, se a gente puder dizer isso, que são pessoas, né, e das mais escassas. Vocês devem ter muita interface com tecnologia, então vocês estão percebendo como é que o mercado está tão quente aí para, né? Então, tantas oportunidades surgindo de grandes players e que a gente tem que muitas vezes brigar para poder atrair profissionais de tecnologia. Então, está muito aquecido e então você imagina para poder alocar e se você depende desse tipo de negócio. Então, é algo que nos trouxe uma visão de que o negócio não é escalável, mas aí vem a lição que eu trouxe, né, que eu carreguei, que eu aprendi, que eu queria comunicar a vocês, compartilhar com vocês, que todo negócio ele é crescível. Não sei se essa palavra existe ou não, mas no sentido de crescimento mesmo. Ou seja, apesar de a gente ter um produto super escasso agora, que são profissionais e, na sua maioria, tecnologia, a gente tem capacidade de crescer o nosso negócio. Claro que não de maneira exponencial, como acontece com a Neora, por exemplo, porque a infraestrutura ela não segue o mesmo pace, a mesma progressão das receitas, os custos não seguem as mesmas, né, progressões das receitas. Isso faz com que a gente tenha uma boca do jacaré abrindo, né? E que a gente está agora no early stage, mas a gente já tem um produto, já está rodando, o site já está pronto, a gente já tem um arcabouço todo pronto, né, pessoal, a infra para poder receber o primeiro cliente. E o primeiro cliente que entra, ele não sabe, mas assim, com essa grana do primeiro cliente, nós vamos contratar um suporte, nós vamos contratar uma gestão de marketing decente, muita coisa a gente está fazendo dentro, porque uma das coisas a gente manter a sustentabilidade, então a gente não, a partir da hora, a gente não está comprando o almoço para, né, vendendo almoço para comprar janta, então a gente está fazendo tudo no pace que se precisa, e a sorte, e não é sorte, a estratégia foi dos 3 sócios, eu e mais 2, nós temos a expertise que a gente precisa para poder tirar o negócio do papel. Então, a gente chegou até esse ponto e sabe, no momento que a gente precisar de crescer um próximo degrau, sim, a gente vai precisar de comprometer com outros custos indiretos e fixos que agora não temos, né? Então, a gente está falando aqui muitas vezes de estrutura de contábil, talvez administrativo, mesmo que seja part-time, alguém de suporte, para que a percepção de quem contrate seja a melhor possível, mesmo que a gente tenha aqui vários controles que sejam manuais nesses primeiros momentos, tá bom? Então, a gente está nesses passos aqui agora. Bem, falando um pouquinho sobre o tema que eu queria compartilhar com vocês, separei alguns slides aqui, pessoal, mais para dar o norte, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre projetos. Independente se a gente faz projetos, como dizem na roça, né? A gente sai torando arame no peito, né? Aquele exercício digamos, de iniciativa, né? Ou seja, não tem porta nenhuma, você de repente encontra uma porta e você de repente encontra uma oportunidade onde ninguém enxergava nada. Isso tudo é louvável e é algo que move a humanidade ela caminhou a partir de projetos. Tá aí o Musk, né, com a SpaceX, quebrando cada vez mais paradigmas que até então nós achávamos que não era possível. E com esse impulso todo de inovação, né? Então, projetos, pessoal, permeiam nossas vidas, independente se a gente faz projetos com papel de pão, faz projeto no post-it, faz projeto na cabeça, os projetos acontecem. E eles sempre respeitam o mesmo ciclo de vida, né? Ou seja, pode ser que eu precise retornar a prancheta várias vezes no nosso startup, na nossa iniciativa, mas todas elas seguem princípios básicos de desenho, né, de prototipação, de testes, homologação, você lança um produto, nem que seja não completo, e aí você começa a ter uma estratégia que é uma estratégia de produto, né? A estratégia de lançamento, que tem a ver com o projeto, pessoal. Então, independente se vocês interagem no nível mais técnico possível, hoje eu fiz a reunião com um cliente nosso, e assim, a turma não sabe o que é projeto e não quer saber o que é projeto. Você deixa com a gente, que a gente faz isso para eles. Mas eu não acho de tudo legal isso, porque projeto permeia a nossa vida
independente se você faz da maneira deixa a vida me levar, que é o Zeca Pagodinho, quanto mais antecipado é a sua tratativa, mais preparado você vai estar para os problemas e para as oportunidades, ok? Então, isso tem um romantismo em cima disso, né, do Vale do Silício, é uma inspiração para a gente, muita coisa que chega de lá, mas tem uma realidade aqui que ela é dura, nem por isso é impossível, mas que está dentro do que nós escolhemos para poder trabalhar, para poder atuar. E o projeto está nesse cerne, tá, pessoal? Está dentro desse, como uma estrutura, independente da maneira com que vocês avançam com os projetos. Então, tem 3 características básicas aqui quando a gente fala de projeto. O projeto ele é único, ele é temporário e ele é liderado, né? Eu estou com um produto para poder lançar. É o projeto, então eu preciso de alguns elementos para poder me ajudar. Estruturas básicas, que a gente chama de linha de base, de escopo, ou seja, qual é a visão de ciclo de vida do produto. Eu preciso ter isso bem claro para saber onde nós vamos chegar. E pode ser que amanhã eu apague tudo isso e redefina, não tem problema nenhum a gente voltar para a prancheta, mas todas as vezes que a gente volta para a prancheta, a gente precisa redesenhar um horizonte, né, de escopo, que a gente fala, de cronograma, que é prazo, né, na linha do tempo, o que isso tudo vai acontecer, e a visão de custos, né, para não falar de outros elementos que a gente precisa trazer isso aqui, mas quanto vai custar isso? E aí, princípios básicos, pessoal, de contabilidade, investimento, por aí vai. Então, eu estou trazendo isso aqui para a gente falar daqui a pouquinho sobre o que essa volatilidade impactou essa visão tradicional que a gente está trazendo aqui, tá bom? Bem, não dá para falar sobre taxa de sucesso sem falar sobre maturidade, tá? Opa. Esse aqui é um cara bem legal, que é de Belo Horizonte. Quem for de Belo Horizonte, né? Ele desenvolveu uma metodologia de avaliação de maturidade de projetos de empresas que vai de 1 até 5. Então, quanto mais maturidade, mais as empresas fazem certo seus projetos. E aí, a gente tinha lá, desde 2005 até 2017, uma progressão que vai uma empresa que não tem maturidade nenhuma, é o início, né? Eu falo projeto, ela acha que é de casa, não tem ideia do que é isso, acha que é modinha e não tem nem horizonte de melhoria. E 5 são empresas de altíssima maturidade, empresas que são benchmark hoje no mundo, referências e por aí vai, em gestão de projetos, tá? Então, a gente tem hoje um mercado no Brasil que varia de 2,44 a 2,59. O que significa isso? Que as empresas estão no meio do caminho com respeito à maturidade. E esse meio significa que muitas não sabem o que é projeto, já ouviram falar, algumas já têm metodologia e raríssimas têm proficiência, têm maturidade, têm excelência no desenvolvimento de seus projetos, tá? Aí, pessoal, uma das cartas na manga que nós temos enquanto startup, né? Porque qual é a parte sensual da startup, pessoal? A parte mais atrativa. Primeiro, a ligação com tecnologia, né? Então, nós temos uma ligação muito forte com tecnologia, com inovação. Segundo, pessoal, que é muito sedutor, é a questão da nossa flexibilidade. Por que empresas tradicionais eles preferem adquirir startups do que abrir uma startup dentro do seu ambiente? Ou se vão abrir dentro do próprio CNPJ, eles separam tudo, o prédio, separam a localidade, as pessoas, as políticas, os processos. Por quê? Porque eles não querem contaminar essas startups que estão nascendo com aquilo que a empresa fez até então. Sabe que o que levou essas empresas até esse ponto pode ser que não contribua da mesma forma para o futuro mais, né? Então, grandes players já perceberam isso e aí contratam, por exemplo, a Raja Valley, Raja Venture, para fazer ciclos lá de pré-aceleração, que dizem assim, olha, nós não sabemos fazer o que a gente precisa para poder continuar esse desenvolvimento. Ou a gente vai comprar uma startup, ou nós vamos contratar uma empresa como Raja, por exemplo, para poder rodar esse ciclo aqui dentro e vamos separar isso. Eu conheço algumas empresas que fizeram isso, tá? E vamos separar até fisicamente mesmo. Os horários são diferentes, as políticas são diferentes, porque o ecossistema não é o mesmo que a gente tem nas empresas tradicionais, né? Esse que é a parte legal, né?
Então, isso tudo nós já trazemos dentro do nosso, né, digamos, do nosso estatuto, né? Nós já trazemos isso como um leão por dia, já faz parte da nossa cultura, né? Ou seja, aquela entrevista que você fez, aquela venda que você fez do produto em early stage, você sabe que você vendeu o PowerPoint, que é uma ideia, que você tem certeza que é viável, mas que a resposta, né, o seu investimento depende da resposta de ontem. Então, a gente começa a ter um cenário de volatilidade, de flexibilidade, porque está dentro do nosso DNA, e que as empresas, pessoal, eles almejam, tá? Para não dizer uma palavra de inveja, assim, mas isso que a gente tem, esse frescor, essa adolescência corporativa, se é que eu posso dizer isso brilha aos olhos das empresas, tá? E por isso que tem um livro bem legal que se chama O Mito do Empreendedor, que diz o seguinte: prepare a sua startup para ser vendida. Prepare para poder passar ela para frente, né? Para poder vender em algum momento desse ciclo de vida, mesmo que você não queira, mesmo que você tenha aquele negócio de filho, sabe? Você não vende o filho, né? Eu não tenho filho, mas tenho um cachorro que é igual, assim, né? Eu sou apaixonado por ele. Tá agora tomando vacina lá, estou aqui, tadinho dele, tá lá com a minha esposa. Então, é algo que, se eu chegar aqui com milhões de reais, mas não vendo. Eu tenho... Poxa, mas no caso de startup, você precisa preparar a empresa que está nascendo agora para ser vendida. Não porque você vai vender, mas que, se você prepara para que ela seja atrativa, você está no caminho certo, porque você vai despertar interesse do mercado com respeito ao que você está desenvolvendo agora. Para sair do fundo de quintal, pessoal, para sair do achismo, para sair daquilo que muitas vezes é precário, que no início é preciso. Eu confesso a vocês, assim, quando eu fundei a PMBase em 2014, abri o site, eu mesmo criei o WordPress, de vez em quando eu entro naquelas time machine lá da internet e volto lá no tempo e vejo lá como é que era o meu site, que site tabajara que era. E tinha um e-mail lá, o e-mail era a secretária@pmbase. Quem acessava esse e-mail era mesmo, todo e-mail comercial, marketing, a secretária caía no mesmo e-mail, que era o meu e-mail. Eu não dizia, mas vou mandar um motoboy levar. Não, eu mesmo corria lá para poder levar isso. Então, é algo que tem um valor, a gente precisa entender que é necessário para o momento, mas não precisa continuar desse jeito. Isso que é importante, legal? E aí, turma, maturidade, olha que legal. BR, 2,59. Olha o sucesso total dos projetos que a turma está fazendo. 52% dos projetos tem sucesso. Parcial, 33%, fracasso, 14%. Tá? Atraso médio em 24% do prazo. Estouro médio de custos para mais sempre, 13%. E execução média do escopo, 74% mais ou menos dos projetos conseguiram fazer o escopo que deveriam. Então, se olha isso, essa estatística é corporativa. Então, acho que a gente não está trazendo mortalidade de startup. Por que investidor cobra uma grana da gente quando investe em startup de equity? Porque o risco é muito alto, não é? É elevadíssimo. Então, por ser um risco elevado, a gente vai assumir o risco e aí a gente entra, né? Alguns com trabalho, alguns com metodologia, outros com mentoria, e aí cobra-se um equity por isso. É a moeda, não tem problema com respeito a isso, né? Não tem dificuldade. Mas no corporativo é isso. E aqui falando de Minas Gerais, olha lá, a maturidade é um pouco maior. Significa, pessoal, aqui é 59, Brasil, tá vendo? Opa, Brasil. Aqui é 2,90 para Minas. Significa que se o mercado for Minas, a turma não sabe o que é projeto de direito, tá? E se você começa com uma venda mostrando um cronograma do PowerPoint com o marco, você já está à frente de maioria das empresas, tá? Se você fala de escopo do trabalho, você já fala a linguagem que a turma já, legal, está falando de escopo. Se você fala em cronograma, já, poxa, legal, então isso que é a progressão. Se você mostra o roadmap do produto, que tem a ver com o que eles querem também, fala, poxa, legal, então quer dizer que além do que vocês estão me oferecendo aqui, vocês têm um roadmap de produto? Roadmap. Vai ser cumprido? É outros 500. Mas que roadmap? Já estamos à frente. Se você mostra a estrutura de investimento, de custo, já está mais à frente ainda, tá? Então, turma,
Aqui embaixo também temos percentuais, que não é muito também, está vendo aqui? Todos eles baseados no sucesso, que seria baixo, tá? E aí nós estamos inseridos isso aí. E aí, empresas no nível 4 estouram menos os custos, empresas no nível 5 estouram menos ainda. Sabe o que significa? Quanto mais nós investimos em antecipar o planejamento, né? Realizar o planejamento antecipado, mais chance de sucesso nós temos. Qual o impacto disso aqui para a nossa startup, ou para o nosso investimento, para a nossa iniciativa? É de quanto mais a gente antecipa os problemas, menor a chance de estourar o custo do projeto, da iniciativa, da fundação, do lançamento do produto, dos custos de software, licenças, pessoas, ok? E é o que a gente está tentando burlar a todo momento, né, pessoal? Custos que são fixos e custos que são os variáveis, né? E aí a gente brinca que taxa de sucesso tem muito a ver com isso aqui, né? Quem é de TI sabe o que eu estou falando, né? Quem trabalha em fábrica de software, a gente tem uma piadinha que diz o seguinte: olha, a gente não é pastelaria, ou seja, não fica me mandando demanda como se eu fosse atendente de pedido, porque eu não vou te entregar um sistema pronto em 5 minutos, em 1 hora. Não vou fazer isso em 1 dia, em 1 semana. Logo, respeite a fila, né? Volta lá para trás. Você diz assim, poxa, mas como é que eu preciso, o que eu preciso fazer para poder garantir que eu tenha essa visibilidade? Porque as demandas caem em todo momento. Pô, se o cara está me ligando para poder comprar a minha solução ou para apresentar a minha solução, eu não vou dizer, vai lá para trás, me manda um e-mail que aí eu vou ver quanto que eu posso te atender. Então, o segredo, pessoal, um dos segredos, além de ter essa visão de projeto, a gente fala um pouquinho de pessoas, né? Pessoas, que é justamente aquele, se puder dizer isso, por favor, me entenda, eu não estou relegando aqui, nem diminuindo, né, essa visão de importância, mas como recurso, tá? Os recursos mais críticos que nós temos são as pessoas. Nós compramos software, a gente compra computador, a gente compra espaço, a gente compra conexão. Pessoas não é um artigo, não é um recurso que é escalável. Logo, a gente tem que ficar atento com respeito à pessoa no sentido da seleção, preparação e a retenção desses profissionais que atuam conosco, tá bom? E aí, antes de falar esses parâmetros são todos, né? Está falando aqui da criação de valor, queira ou não, pessoal, passa um pouquinho pela o que a gente tem de expectativa, não é? Qual a expectativa do time que trabalha com vocês? É importante entender isso. Do seu sócio, do investidor. Todos eles têm expectativas, pessoal, que são lícitas. Então, o investidor querer lucro é lícito. Eu, como owner do negócio, fundador, querer viver de renda é lícito. Eu, como um funcionário de vocês, que quer aprender uma nova linguagem, que quer ganhar mais, é lícito. Então, a gente precisa entender quais são esses mecanismos para que a gente consiga, em tempo de estruturação, de lançamento, né, de uma escalada, a gente poder considerar isso, tá? Que seja com equity, tá? Não tenho dinheiro, oferecer equity, pelo menos. Então, expectativa, e a gente tem as funcionalidades que são desenvolvidas. E a maneira de se desenvolver as funcionalidades é a partir da aplicação da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, não é isso? É isso que eu percebo muitas vezes, que nós de TI, eu falo de TI, tá? Eu, enquanto professor, eu sei que nem todos vocês são de TI, e cada vez mais áreas estão procurando, né, compor esse ecossistema, mas nós temos uma dificuldade braba, pessoal. Eu tive que fazer uma desintoxicação, ainda faço ainda, para poder mudar a chavinha de que o cliente não é usuário. Então, assim, é só no tráfico de droga que usa esse termo, né, na TI, que é o cliente, que é o usuário. Então, assim, não é a razão de tudo que está acontecendo aqui. Então, existe sim digamos, uma vaidade, muitas vezes técnica, de conhecer a linguagem, de conhecer a abordagem, o usuário, o cliente não conhecer. Mas nós temos a obrigação de despertar o interesse e colocar os elos, né? Ou seja, ele está com o interesse lá na ponta, nós temos aqui a solução, eu preciso fazer com que a solução chegue até ele e diga o seguinte, sabe que é o problema que você está tendo ali de turnover? A turma está deixando demais sua empresa, né? Tá saindo demais lá. Eu consigo te ajudar a partir
de data science, a partir de BI, a partir de, sei lá, de inteligência artificial, e eu vou te explicar o que você precisa até chegar nessa necessidade que você tem. Então, nós temos essa... Quanto melhor a gente traduz esse caminho entre a expectativa e a funcionalidade, pessoal, maior o link que nós vamos ter com esses clientes, ou esses prováveis, esses prospects que nós chamamos, prováveis clientes, dentro do ciclo de vida, né? E pessoas estão perdendo tudo isso aqui, né? E aí tem 2 exemplos, pessoal. Né? Olha que interessante. O Atacadão lançou no Brasil um caixa de alta velocidade. Você vai passando as paradas lá e, claro, deve ter RFID, né, código de barra e tudo mais. E aí, no final, tem alguns supermercados assim, já o BH que você tem assim também, é alta velocidade, porque ali a leitura vai indo e, no máximo, alguém confere ao final, caso, ou por sorteio, ou caso seja necessário, alguma divergência, né, de peso, por aí vai. E, junto disso, outra empresa, que eu acho que eu deixei, não botei aqui para vocês, mas existe supermercado que tem o poder de dever de inclusão, que é um caixa de baixo, aí esse artigo está até aqui embaixo, depois eu posso passar para vocês, caixa devagar, um caixa lento. Então, é um caixa que ele não anda nem na velocidade dos tradicionais. É um caixa que a pessoa dá bom dia, ela ajuda a tirar os itens da caixinha, da cestinha, e passa aquilo tudo, explica as propriedades, explica a questão da validade, e conversa, e por aí vai. Caixas lentos, pessoal, para poder atender pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas especiais, e também da terceira idade, né? Pessoas que precisam de um amparo, de um apoio, tá? E isso acaba gerando um nicho, né? Descobrindo um nicho que sempre esteve patente, mas ninguém queria investir nisso. Pô, não, precisamos ser rápido, ágil, e de repente a gente deixa um público que consome demais, que muitas vezes tem um poder aquisitivo por estar numa fase da vida que agora muitas vezes eles preferem, né, fazer coisas que são cotidianas, né? Eu vi os colegas que postaram que não vão no supermercado há não sei quantos meses, tudo mais por conta da pandemia, questão de segurança. E eu acho muito legal isso, mas eu adoro ir no supermercado. Então, assim, é meu tempo de descanso, que eu vou lá e pego as coisas, passo uma gôndola, vejo na hora, sei lá, gasto 1 hora para poder fazer. Não faço sempre, mas é algo que, no meu caso, funciona como uma terapia. Quando passa a ser obrigação, talvez, né? Claro, você precisa otimizar esse tempo que vocês têm. Então, um exemplozinho aqui, ó, hoje é comemorado o dia dos profissionais de TI, quando é o dia dos meninos que mexem no computador, né? Basicamente é isso, né, turma? Algumas pessoas próximas a mim não sabem o que eu faço até hoje. Pô, gestão de projeto, que negócio, você faz casa, você faz... E aí, quando eu falo que é um escritório de projeto como serviço, eu falo assim, poxa, não sei o que é escritório de projeto, não sei o que é projeto, e não sei o que você faz. Então, tudo bem, um dia você vai precisar, se você precisar, eu estou aqui, levanta a mão que a gente te ajuda, né? É parte do nosso trabalho, que é educar o nosso mercado. Porque nem todas as empresas, como eu mostrei para vocês, aquela questão da maturidade, nem todas as empresas têm necessidade, não se despertaram ainda para desenvolver projetos, e muitas não têm escritório de projetos ainda, né? E se precisar de crescer, eu sei que vão ter que interfacear com isso. Aí vamos nos chamar para poder conversar sobre isso, né? Então, o que a gente tem, pessoal? As questões de empoderamento, né? Parâmetros bem clássicos, né? De ética, transparência, verdade, conteúdo, confiança e privacidade. Porém, hoje nós temos, né, algumas tecnologias, abordagens que precisam interagir. Não vou dizer confrontar, tá? Mas precisamos repensar algumas coisas. Blockchain, entre elas, né? As questões legais estão hoje... os processos legais. Nós estamos... minha esposa e eu estamos comprando aí um imóvel, né? E aí, vamos lá, escolhemos aquela coisa toda, conseguimos chegar no que estava no orçamento, tudo. Aí chegamos no momento, beleza, agora vamos. Por que me parece, o pior não foi arrumar o dinheiro, o pior foi agora, porque uma das sócias mora em Londres, aí o consulado estava fechado, aí por estar fechado você não consegue, porque as duas têm que assinar, porque é de inventário, e aí agora parece que abriu, mas o cartório não aceita aqui.
Aí uma coiseira toda, vai, poxa, cartório. Não é à toa que a gente tem o Law Tax, né, pessoal? E a gente vamos precisar, e eu acho que nós vamos presenciar uma revolução no sentido do que é hoje as questões de interfaces legais, cartorais, né? A partir do que a gente conhece de blockchain, principalmente. Né? Inteligência artificial, não é isso? Inteligência aumentada, realidade aumentada, IoT, reconhecimento, por aí vai. Né? Então, a gente tem várias tecnologias e parâmetros e abordagens que a gente precisa contextualizar nisso aqui que está do lado esquerdo. E talvez as soluções de vocês resolvam um pouco dessa aproximação, né? Então, empresas que conseguem essa zona cinzenta aqui, né, pessoal, digamos, de resolver isso, essa transição, é parte do que a gente sabe que é a nossa missão enquanto empreendedores, né? E disso tudo, a gente tem o mundo VUCA, que já deve estar careca de saber, fiquem tranquilos, eu não vou aqui reafirmar o que é VUCA, mas falar um pouquinho do que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e aí que para tudo isso a gente tem uma estratégia até então, não é? A gente tem, no caso da volatilidade, a gente tem a questão da visão, então toda vez que a mudança ela tem uma volatilidade com respeito à mudança, quando você tem a visão, você garante que o propósito sirva como um guia para onde vocês querem chegar. Então, se você tem uma visão correta, ajustada, não míope, de onde vocês querem chegar, a volatilidade não te impacta tanto. Tá? A questão da incerteza, pessoal, entender o desafio, né? Parar, olhar, escutar e compreender. Então, toda vez que as questões, o mercado, o ambiente que vocês estão atuando, parece um ambiente incerto, a necessidade de parar, olhar, escutar e compreender. Claro, aqui eu trago um convite a algumas abordagens de mindfulness, né? Que o parar, olhar, escutar e compreender, muitas vezes, é voltado para a gente, né? E eu me ouvi. Qual era o meu desejo mesmo no início da startup, da empresa? Será que eu estou gostando desse game? Será que eu estou gostando de estar à frente? Lembrando, pessoal, que toda vez que a gente... E é uma dor de crescimento, né? Que a gente planta uma startup, ela começa a germinar, aparecem algumas funções que muitas vezes são funções que a gente não gostaria de estar ocupando, que dentro das empresas a gente não gostaria de ocupar. A área administrativa, financeira, comercial, parte chata de compras, parte legal, né? Então, necessariamente, a gente precisa se ouvir, entender, legal, posso fazer durante um tempo, mas não é isso que eu quero continuar fazendo, né? Então, essa importância. A questão da complexidade, pessoal, a questão da clareza. Então, no meio do complexo, né, do caos, você extrai a clareza e o senso e o sentido do caos. Então, ou seja, tem alguns livros, eu até vou botar aqui ao final, mas que nos ajudam um pouco nessa leitura, não que te explica todas as questões com respeito à complexidade, mas consegue esclarecer alguns padrões, que a tendência desses padrões é eles serem cada vez mais utilizados com esse retorno, né, desse novo normal e tudo mais. Então, a clareza para extrair o sentido do caos é importantíssimo para que nós consigamos diminuir a complexidade, tá? E ter a visão mais clara. E ambiguidade, pessoal. Então, a agilidade nos ajuda nisso, né? Uma visão mais colaborativa para as mudanças que sejam mais rápidas. Porque quanto mais tempo eu tenho para tomar decisão, mais opções aparecem. Já perceberam isso? Né? Pô, eu poderia... A startup, pessoal, é incrível por conta disso, porque para mudar em 180 graus o que vocês achavam, vocês precisam de uma reunião de 2 dias, não sei. Claro que depende de qual comprometimento que vocês estão trazendo juntos, mas geralmente não são tantas amarras. Isso que é a parte legal, né, do business. Quanto mais early stage é a startup, mais flexibilidade ela tem. A gente precisa trazer um sentido, né, trazer uma vantagem para o negócio dessa flexibilidade que a gente tem, tá? Então, essa questão da agilidade, tá, pessoal? Agilidade não é fazer rápido, tá? Mas é respeitar tudo isso que a gente tem, parar, olhar, ser claro, levar mais pessoas juntos, criar menor, errar mais rápido, que a gente costuma dizer, para que a gente consiga avançar com mais consistência, tá? E isso começa
a desfazer um pouco o que a gente tem de base, né, pessoal? A questão da fluidez, da liquidez, da volatilidade, que traz incerteza e que, por uma vez, traz insegurança, né? Se você consegue extrair sentido do ecossistema, do mercado, do mundo agora, vocês conseguem, muitas vezes, propor soluções que estão acima disso aqui, né, que eu acabei de trazer como uma escala, né, de fluidez, liquidez, volatilidade. E, enquanto isso, as empresas tradicionais levam umas lapadas, né, como se fosse um grande navio no meio de uma tempestade. Não estou dizendo que eles vão afundar, não é isso, mas a gente sabe que o impacto é muito grande, né? Para você virar um navio, você precisa de vários quilômetros assim, de raio para poder conseguir fazer um retorno. E isso a gente faz com uma reunião, isso a gente faz com um planejamento estratégico refeito, em uma semana e por aí vai, né? Um acordo, por aí vai. Tá? E aí eu trago justamente um pouco dessa fluidez, tá, pessoal? A questão do mundo bunny, que é justamente é algo que traduz melhor esse novo cenário que nós estamos, que é uma visão do mundo que ele é frágil, ou seja, a percepção que a gente está a um passo de catástrofe sempre, né? Com todas essas notícias que a gente tem, a pandemia é um deles, né, pessoal? A gente tem várias crises acontecendo no mundo e sempre foi assim. Agora parece que pela nossa conexão e a conectividade com pessoas, a gente consegue perceber mais rápido. A questão do ansioso, do anxious, o senso de urgência que é exacerbado. Então, aquilo que aquela ansiedade que é a mola propulsora da criatividade, mas se a gente não souber doutrinar, pessoal, e colocar no lugar certo, gera uma vida ansiosa. E aí o efeito é o contrário, né? A ansiedade não nos permite viver o presente. A gente está com um problema agora no crescimento, né, da startup. Então, precisamos resolver agora. Os problemas de amanhã vão ser amanhã. Então, se a gente brinca em empresas que a gente tem um leão por dia, e startup a gente deve ter uns 2, né, para poder matar por dia. E isso faz parte do game, né? Não linear, pessoal. O terceiro passo, que é a perda de estruturação bem definida. Então, a linearidade que trazia o senso de causa e efeito. Então, se eu implantar isso, vai acontecer aquilo. Então, agora, com essa não linearidade, empresas que não tinham nada a ver com pandemia fecharam as portas. Por outro lado, empresas que, né, nem de perto planejavam o crescimento, eles queriam se manter, de repente deu um salto gigantesco, como essa plataforma que nós estamos falando agora, que é a Zoom. Como é que a gente extrai isso, pessoal? Como é que a gente se coloca a startup nesse meio e pensa no não linear? E aí eu não estou falando de bola de cristal, porque a gente não tem isso, mas se a gente identifica os padrões. Alguém duvida que o agro vai continuar crescendo? Não duvido isso. Alguém duvida que a saúde, a maneira de lidar com a saúde mudou? Então, o Unimed BH, o nosso cliente Unimed BH e a Enes Pardini, e eu posso dizer assim, no primeiro mês de contrato da pandemia, do lockdown ano passado, eu recebi uma notícia assim, o seguinte, o time que está alocado, nós não sabemos mais nada, a gente vai rever o planejamento estratégico e, assim, pode ser que a gente desaloque todo mundo. Eu falei, beleza, ok. E aí, quando voltou um cenário diferente. Falei, a turma estava indo para a esquerda, nós vamos para a direita, nós precisamos da ajuda de vocês aí. Eu falei, beleza, estamos juntos nisso. Tá? E contra isso, pessoal, a gente anda no risco. A gente sabe disso, né? Nós contratamos pessoas. Todo mês a gente tem riscos trabalhistas, operacionais, por aí vai. Startup ainda mais, por ter processos que ainda estão sendo sedimentados. Mas nós precisamos considerar reservas, e eu não estou falando de reserva financeira só, não. Reservas estratégicas, tá? Até quando que eu preciso caminhar até disparar o gatilho de mudança de rota, de revisão de contrato, por aí vai. Então, nós precisamos ter isso muito claro para que a não linearidade não nos pegue numa situação que a gente fica à mercê, né? A gente contratou algumas plataformas, acho que nós devemos estar na PBase nas 4ª ou 5ª plataforma de contratação de pessoas. Sabe, esses de currículo, bancos de currículo, inteligência dessa plataforma. Teve uma que foi muito engraçado, foi uma das primeiras que eu contratamos. Um dos donos que a gente lidava
falou assim, Gustavo, seguinte, nós vamos fechar a plataforma, então ó, faz um backup, tudo que você tem lá, que a gente não vai operar mais no mês que vem. E assim, pergunta se tinha contrato, não tinha nada, já tinha tudo por água abaixo. Então, assim, não tinha mais suporte, o próprio dono programava, que fazia. Foi legal, eu fiz isso muito tempo também, mas ele falou, ó, não conseguimos vencer, né, em linhas gerais, e vamos fechar as portas. Copia tudo que você tem para não perder, né? Então, esse é um risco, né? E a questão do incompreensível, pessoal. Excesso de controle pode ser uma farsa. Então, quando a gente olha e diz assim, pô, legal, então está tudo sob controle, startup, olha, eu costumo dizer para o meu time, para as pessoas, se você não consegue identificar 3 coisas que podem dar errado no seu negócio, você não está conhecendo o seu negócio como deveria, né? Porque nós estamos sentados, pessoal, no tanque de dinamite, sempre. O que a gente tenta fazer é diminuir a probabilidade que essas dinamites explodam, né? Desativando uma, se antecipando a outra, buscando consultoria, buscando assessoria, buscando conselho, buscando, entende? Orando, né, para quem tem fé aí. Então é isso, basicamente, né? Então o incompreensível, se a gente começa a identificar padrões, a gente consegue replicar isso para situações semelhantes, tá? Vamos passar. E aí, uma interrogação que eu botei do lado, assim, eu não tenho resposta para isso. Estou passando como vocês, pela mesma onda também, tá? Do Bunny. Mas é legal a gente saber. E aí, pessoal, separei o conteúdo aqui mais ou menos 1 hora, tá? O que eu queria trazer para vocês, assim, pessoas, né? As relações são todas H2H. B2B, B2C, C2C, B2B. Assim, ao final, H2H. H2H, pessoa de um lado, pessoa do outro. Pessoa que compra, pessoa que vende. Quando você apresenta seu produto, mineiro principalmente, eu sou mineiro, posso dizer, eles querem saber quem te apresentou, como é que você foi, quem que você conhece, como é que foi que você chegou até aqui, né? Como é que você começou. Em outros mercados, por exemplo, São Paulo, é muito, se você é capaz de fazer, claro, demonstra atestado de capacidade, a gente contrata e boas, né? Então, a gente tem essas questões de H2H, então, necessariamente, em algum momento da jornada de vocês, não sei se agora, tá? Cada um tem um ciclo, vocês vão precisar de se voltar para relacionamento, principalmente se vocês estiverem liderando times técnicos, pessoas, se vocês estiverem comercializando, se vocês estiverem querendo vender produto, ou seja, algum momento você vai precisar disso, né? Então, é importante botar isso nesse trinômio, tá? Que eu trouxe aqui, que é esse capítulo 3, que é projetos, que é esse projeto que vocês estão embarcados, pessoas, que essa turma que está remando, nem que sejam poucas pessoas agora, mas tem pessoas ali que estão interagindo, estão remando, por aí vai. E tecnologia, pessoal. O tech hoje pulou de... Quando você vai, por exemplo, em empresas tradicionais, hospitais, por exemplo, que eu vim da área da saúde, trabalhei 10 anos, SPDATA, MV, Unimed BH, Secretaria de Saúde, tudo sempre com tecnologia, a TI sempre ficava nos porões ali. E era muito engraçado, que eu lembro que em 99, a TI, eu era técnico, hein? A TI era do lado do necrotério. Então, um dos lugares menos nobres do hospital é onde deixava o data center, a TI, e a TI gostava disso, porque assim, nem o usuário fica batendo na minha porta, me enchendo o saco, fica aqui com meus, né? Aquela sala gelada, o servidor ali na frente com as luzinhas piscando, está piscando, está tudo bem, e por aí vai, né? E o que aconteceu hoje, pessoal? A TI ela foi puxada, foi içada né, dessas áreas menos nobres, hoje está junto da estratégia, né? Hoje está do lado. Assim, eu, como diretor comercial, preciso de você de TI para gerar informação para poder tomar decisão, porque eu não consigo fazer sozinho, né? E isso alavancou. Por isso nós estamos aqui, imagino eu, né, falando de tecnologia, falando de gente, falando de projetos, né? E aí, turma, alguém quer falar alguma coisa? Tem um áudiozinho aberto aí? A gente está com algumas perguntas aqui no chat, eu não sei se você prefere você mesmo Legal. ler. Não, Posso? vamos... Pode fazer. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Portugal, que foi mais no início do conteúdo. Se você pode falar um pouquinho sobre a relação de gestão de projetos com métodos ágeis. Legal. Posso sim, viu? Como é que chama? Tiago? Foi o Sérgio Portugal. Sérgio Portugal. Beleza, Sérgio. Você está aqui, né, Sérgio? Está com o áudio aí?
qual que é a sua startup? Oi, Gustavo, estou sim. Minha startup é a Axis, é uma health tech. Excelente. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Sim, sim. Olha, eu sou empolgado com esse negócio porque eu sou da escola antiga, né? Do preditivo, do cronograma, né? EAP, essa coisa toda. E eu fui assim, impactado com o advento da agilidade. Então, assim, todo mundo quer ser ágil hoje. Então, se você perguntar, você quer ser tradicional ou quer ser ágil? A resposta é, eu quero ser ágil, né? E muitos não usam os parâmetros que são principais da agilidade, que é o manifesto ágil, por exemplo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, o que eu preciso, se alguém me chega, conversa de elevador, tá? Se alguém chega e diz assim, o que é ser ágil? Eu pego assim, o manifesto ágil e digo o seguinte, olha, software funcionando, mais importante que documentação. E aí, qual que é o contexto disso? Não quer dizer que é software, sistema. Quer dizer o seguinte, se você tem um produto, ele funcionando, esse produto, ele é mais importante que você se preocupar em documentar de uma maneira excelente e o produto não está funcionando. Então, tem uma escala de prioridade aqui, não quer dizer que seja imprescindível, né? que seja dispensável, mas tem uma escala que a agilidade aprende a tratar. E a agilidade é o seguinte, é melhor você se relacionar com as pessoas do que você entregar somente produtos para elas. Porque quem faz e usa são as pessoas. E aí, como é que a gente traduz isso dentro da startup? Entregas menores para que você consiga ter um relacionamento com o seu cliente mais próximo e você consiga ajustar a sua vela na medida que você consegue perceber que é mais para a direita 1 grau, mais para a esquerda 5 graus, do que esperar finalizar o projeto dele e dizer assim, toma o que você pediu. E aí a agilidade nos ajuda nisso. Agilidade com gestão de projeto, porque não é um ou outro, tá? É um e outro. Gestão de projeto nos dá uma visão de longo prazo. Agilidade nos dá uma visão de entregas recorrentes, contínuas, né? De longo prazo, mas recorrentes. Projetos nos dá uma visão de equipe, de time, né? A agilidade nos dá uma visão de colaboração, juntos. Nós fazemos juntos. Então, quando você põe o canvas na parede, como aquele que eu mostrei, você dá um post-it para alguém, você diz assim, eu preciso de você. Esse aqui é o projeto. Nem que ele põe um post-it lá falando só do risco. O risco é de dar tudo errado. Eu falei, beleza, pus o risco lá, botei lá o nome do fulano, ele falou que pode dar tudo errado. E por que você acha? Aí a gente puxa por quê. E aí, o projeto foi feito a várias mãos. Essas mãos escreveram os post-its, por exemplo, e que hoje virou um planejamento do nosso projeto. Botei todo mundo junto. Quem que fez o projeto? Todo mundo. Esse é o princípio da agilidade, colaboração. Então, a gestão de projetos está aprendendo com essa turma de TI e a turma está tentando tirar o atraso. Por exemplo, o PMI comprou uma empresa, não é startup, uma empresa de agilidade e hoje está no sangue deles agilidade. Não dá para fazer projeto sem agilidade, porque ninguém quer ser tradicional hoje, sabe? Então, quando a gente olha projeto assim, o projeto tem a visão de longo prazo e como nós vamos fazer? E aí eu entro com agilidade, entro com boas práticas. E aí, sugestão, pessoal, exercício para vocês. Peguem lá o manifesto ágil e os princípios, cola assim, né, imprima assim, coloca para vocês assim, e diz o seguinte, o que é ser ágil para a gente nessa startup? Entende? E aí vocês vão pegar o manifesto e vão traduzir para vocês. E, sem querer, vocês vão estar caminhando em direção ao desenvolvimento ágil do seu produto, usando boas práticas de quem já fez, né, produtos similares aí no mercado, né? Então, eu acho que se eu pudesse dizer, era isso, tá? Visão de longo prazo, planejamento e entregas recorrentes, a agilidade. Se você põe as duas coisas juntas, você cria um cronograma que você consegue vender esse produto para qualquer pessoa, ele entende, e com as entregas recorrentes que a agilidade te ajuda a fazer, tá? Botando as pessoas juntas, errando rápido, tudo aquilo, tá? Então, é um e outro, tá, Sérgio? Juntos. Já, Gustavo, obrigado aí. Exponha, meu amigo, precisando. Jennifer, tem mais alguma coisa?
Tinha mais uma pergunta aqui que eles responderam entre si mesmo, perguntando o que é a IoT. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, as Tá bom. perspectivas. Falo sim, tá? IoT, Internet das Coisas. Eu sou de TI, e o que eu estou percebendo? Que as áreas de negócio nas empresas hoje cansaram de esperar da gente. Então, se você, por exemplo, vai em empresas, o Power BI está sendo discutido, não é pela área de TI mais, é pela área de negócio. Então, a turma está querendo dizer o seguinte: como é que a gente se vira aqui dentro sem precisar de mandar planilha para TI, eles levam uma semana a abrir chamada, aquela questão toda. Como é que a gente faz isso aqui? Aí a Microsoft, espertamente, né, foram muito inteligentes, desenvolveram um produto que é com FII, com pagamento mensal baratinho, que proporcionalmente ao que nós tínhamos antes, de grandes players de BI, por exemplo, de volume de dados para gerar aquelas visualizações preditivas e tudo, para que qualquer pessoa que conheça do Excel faz um cursinho lá e consegue se resolver no Power BI, por exemplo, que é a superfície da informação. Ou seja, eu tenho uma planilha que eu mesmo alimento, eu mesmo gero uma visualização a partir do Power BI, por exemplo, e eu mesmo gero o dashboard e eu mesmo mando para o meu diretor. Resolvi. Por que isso gerou de tanta demanda? A minha percepção é, hoje em dia, você extrai dados de qualquer cacareco que você tem, você extrai dados. Eu estou com fone de ouvido aqui, pessoal, wireless, Bluetooth. Esse fone de ouvido, ele capta e tem informações. Se eu tiver acesso, eu consigo cruzar informações e começar a criar lógicas que me ajudam na saber a minha produtividade, né? o meu descanso e por aí vai, questão de saúde, por aí vai. Então, o IoT é justamente isso, a internet das coisas que a gente tem no mundo. Lâmpada, torradeira. A coisa mais inútil que eu achava era ter uma geladeira com internet lá atrás. Porque eu não tinha sacado o negócio. Por que tem internet nessas geladeiras super modernas? Porque quando baixar o nível lá de ovos, por exemplo, ele já vai disparar um pedido para o lugar que vende ovos aqui, que eu gosto de comprar, ovo caipira, aquela coisa toda, já recebe um pedido e bate na minha porta, eu nem sabia que está acabando, já chegou aqui um peixe de ovo novo. E aí eu tenho tempo para fazer as outras coisas. Então, pessoal, isso é internet das coisas, como volume de dados está sendo exponencial, eu preciso de pessoas e soluções para criar sentido nisso, como informação, gerar conhecimento, tá? Aí a internet das coisas atua como essa infraestrutura aí caótica agora, ainda mais com o 5G, né, pessoal? O volume vai, sei lá, vai ser exponencial. E aí as empresas estão querendo se preparar para isso. E boa parte de vocês, eu sei que tem interface com a internet das coisas, que é bem legal, tá bom? Então é isso, pessoal. Tech tem um propósito. Antigamente era assim: a turma sonhava, não era? Depois projetava e o Tech ia lá e entregava. Que era aquele negócio de eu sonho, já pensou um dia que a gente pudesse andar aqui e via satélite, a gente pudesse ter um dispositivo que não seja esse trambolho todo e aí me colocar a localização. Poxa, então era assim até então, né, pessoal? Um propósito, um sonho, um projeto e o Tech ia lá e desenvolvia e entregava. Como é que a gente está hoje, pessoal? É a primeira vez que o Tech entrega e a gente agora, nós estamos atrasados. Que a pergunta é, o que você faz com todos esses techs? Como acabaram de citar aí, o que eu faço com essa internet das coisas? Não sei. Qual o problema que eu consigo encaixar nessas soluções? É quase isso. A tecnologia nos virou ao contrário, pessoal. Antes, nós puxávamos as inovações tecnológicas, nós somos empurrados pelas inovações tecnológicas. A gente está sempre se achando devedor por alguma coisa que já foi descoberta. Né? Vários momentos a gente se sente assim. Então, o Tech entrega hoje, e aí o projeto, sonho e propósito ficou um negócio meio... com tudo isso, o que eu consigo desenvolver? É meio isso, né? Eu já tenho as peças, e o que eu consigo montar com essas peças? Né? E aí, pessoal, nós temos, de um lado e do outro, pessoas, do outro lado, pessoas, tá vendo? E aí, tudo isso que nós falamos com respeito às tecnologias que unem, né? De um lado, os clientes, e do outro lado, as empresas. Então, independente de como você atua, nós temos essa rede
aqui embaixo tradicional, e aqui em cima de novos problemas que a gente tem. E agora, de maneira exponencial, porque agora é reconhecimento junto com a ética. Como é que a gente trabalha nisso? Né? Se um carro autônomo atropela alguém, como é que a gente lida com isso? Então, a gente começa a ter outros sentidos. E que, se a gente faz as conexões certas, a gente consegue entregar uma solução que ajuda a resolver parte disso aqui que a gente tem de paradigma, tá, pessoal? Então, antigamente, era um ponto A, B. Hoje em dia, você tem vários caminhos para se chegar. Né? O fluxo, e aí, já estou começando a fechar aqui, pessoal, mas o fluxo na área de saúde, como é que a gente via exposto? Geralmente, quando você entra no hospital, você tinha lá uma recepção, né? E um atendimento. Era um negócio simples assim, né? Você procurava o hospital, sentia alguma coisa, procurava o hospital, você tinha uma recepção, tinha um atendimento. De repente, pessoal, nós vimos que era possível antecipar. Olha, em vez de eu pular direto para a recepção, por que a gente não faz uma triagem? Sabe aquelas pulseirinhas que a gente morre de raiva? Eu trabalhei na implantação desse protocolo, que o que se baseou era o protocolo de Manchester, que é um protocolo que foi validado na Europa, que diz o seguinte, olha, se você passar por aqui, se a pessoa for uma pulseirinha azul, o risco é baixíssimo. Está aqui as estatísticas. Se for vermelho, o risco é muito alto. E aí você tem os intermediários, laranja, amarelo, e por aí vai. Né? Então, é uma triagem que antecipava a recepção e que ajudava nos gargalos. Porque se eu tenho uma pulseirinha azul, eu não vou morrer. Ok? Se eu tenho uma pulseirinha vermelha, provavelmente eu nem estou vendo a pulseirinha vermelha, que eu posso dizer que eu esteja desacordado. Né? Porque um dos meus órgãos que são vitais estão comprometidos. Por isso que se uma pessoa corta um dedo, corta fora o dedo, a tendência, se está estancado o sangramento, no pronto atendimento ele não receber uma pulseirinha vermelha. Porque ele consegue esperar. Ah, mas é muito crítico. É crítico. Mas se não tiver, né, como recolocar, né, e por aí vai, é algo que pode esperar. Tá? E aí percebeu-se, pessoal, que além da triagem, é possível fazer um agendamento. Poxa, então, em vez de triar, eu posso agendar, se eu estou sentindo uma dorzinha aqui, em vez de ir lá para poder fazer, né, usar uma senha ou triagem, eu agendo e com esse agendamento eu desafogo as unidades de atendimento. Por exemplo, a Unimed BH entendeu que do lado de todo pronto atendimento eles tinham que ter uma agenda livre do lado. São aqueles pacientes que não são graves, que usar a porta do pronto atendimento, mas como não são graves, a atendente diz assim, ó, você só pode esperar, ou que vai demorar, ou você pode ir aqui do lado, ter uma agenda livre, talvez seja mais rápido. E claro, com uma capacidade limitada de atendimento, mas tá, o consultório, né, uma situação ou outra que você consegue resolver. E aí percebeu-se, pessoal, que além disso, para evitar o agendamento, criou-se então os programas de prevenção. Que assim, se eu sou tabagista, se eu sou diabético, eu posso criar programas de prevenção à saúde, programas de promoção à saúde, que me ajude a diminuir a internação. Ou, se for internado, que diminua o tempo. Que quanto menos tempo internado, menos custos, tendo menos custos associados, recursos, né, menor índice de utilização, que é IU, que é chamado, que todo convênio fica de olho. Então, quando receitam uma tomografia computadorizada, existe um custo daquilo. Então, quanto menos esse índice, maior, né, o resultado da instituição de saúde, maior tem de ser o resultado. Então, para evitar esse programa de prevenção, eu posso melhorar os meus hábitos. Caminhada, não é isso que a gente vê muito dos convênios, falando sobre hábitos saudáveis, alimentação, caminhada, exercício físico, mindfulness, por aí vai, meditação, né? E aí, pessoal, como se não bastasse, com o avanço do IoT, que a gente acabou de falar, a gente começa a ter diagnóstico utilizando sensores, não é isso? Então, esse fone de ouvido, daqui a pouco, imagino que daqui a algum tempo, ele vai ter alguns sensores, sei lá, temperatura, saber se a pessoa está com febre. É algo que está aqui dentro do meu ouvido. De repente, consegue ter um sensor que diz se eu estou com febre ou não. Relógios, esses smartwatches, pessoal, eles conseguem já identificar algum tipo de comportamento que seja arriscado. Parada brusca, né? Ou pessoas mais velhas, de repente tem uma parada brusca, desaceleração, o cardíaco ali, ele já
muitos deles já discam ali para uma emergência, porque diz, ó, a parada brusca, a pulsação está baixa e por aí vai, né? Então, tem um trabalho muito legal sendo feito por um professor aqui de Belo Horizonte, esqueci o nome dele, que fundou, acho que agora é a Conume, né? Ele foi da época da Miner, e ele desenvolveu os códigos ajudou, boa parte dos códigos da Google foi desenvolvido aqui no FMG, por um startup lá dentro do FMG, algum de vocês deve conhecer a história, e que foi adquirido pela Google, né? O código, parte do código, parte que as pesquisas que a gente faz, passa por esse código, foi desenvolvido aqui pela pesquisa aqui vou lembrar o nome dele, aqui do FMG. E ele está desenvolvendo agora os biomarcadores, que são marcadores biológicos, né? Que você consegue depois criar padrões para poder identificar doenças de maneira bem prévia, né? Desculpa, Gustavo, é o Nível Ziviani? Isso, meu amigo, Nível, isso aí. Nível Ziviani, obrigado, Zé. Então, é isso aí, fantástico. Você assiste a palestra dele e já está olhando lá na frente também, né? Muito legal. E aí, pessoal, para fechar, as questões de DNA. E a gente já começa, eu posso fazer um mapeamento de DNA, eu me antecipo mais ainda. E se quiser antecipar mais ainda, a questão dos ancestrais, né? Ou seja, isso, quanto mais capacidade eu tenho de realizar esse mapeamento, né? Menos atendimento tardio eu faço, mais barato fica, né? E aí eu abri um parênteses aqui, tem algumas empresas de health tech que, por exemplo, fazem mapeamento de DNA por $80. Tem a Elix, né? Sequenciou o DNA de Steve Jobs, depois, se quiserem dar uma olhada. A DNA Fit, dietas baseadas no seu DNA. Exploragem, que é um vinho para você, também baseado nisso, né? Baseado nos gostos e o perfil, né, que você tem. E aí tem as indicações, né? Claro que tudo isso tem uma teoria, né, pessoal, para poder se basear. E aí nós temos, para fechar, pessoal, o momento agora das hiperpersonalizações, né? A gente começa a ter, eu acho que é uma saída que a gente tem para frieza, né, pessoal, de ser tratado por equipamento, por uma máquina. Boa parte hoje dos chats, dos bots, né, já tem essa preocupação e parecer o mais natural possível, né? Vocês viram lá o comercial, por exemplo, não sei se foi de Santander, do Itaú, que agora já estão falando da inclusão, né, de pessoas que usam lá uma linguagem inadequada para os bots e por aí vai, porque ela tem um nome feminino, e aí usar isso no comercial e tudo mais. Então, já é uma preocupação com respeito ao que se faz, né, pessoal, nesse nível de personalização, de hiperpersonalização que nós temos. Para parecer que nós somos atendidos, né, de maneira individual, né? E aí, para fechar, a gente tem esse binômio, né, pessoal? Olha, projetos, o trinômio, pessoas e tech. Hoje nós temos as pessoas e techs sendo conduzidas através de projetos, tá? Por isso que é legal falar sobre isso, tá? Antes eram itens independentes, mas interligados, hoje totalmente dependentes, tá? Pessoas com tecnologia e projetos para criar um senso de estudo. Em conclusão, pessoal, o que eu queria dizer a vocês, abraçar a mudança, né? A única certeza, eu falo para meus alunos de pós-graduação de projetos, eles odeiam isso, porque assim, quem lida com projeto não gosta de afirmações do tipo a única certeza que vai mudar. Mas essa é a verdade, a única certeza que vai mudar. Então, eu tenho duas opções. Aguardar a mudança cessar, que nunca vai acontecer, ou me preparar para a mudança, né? Exemplo, de repente, no meio da pandemia, você vai lá e faz um contrato, um colega meu de uma empresa aqui de Belo Horizonte, de repente, eu fui lá na empresa que ele trabalha, né, de head lá, disse assim, Gustavo, alugamos aqui 3 andares, o segundo andar aqui cabe 200 pessoas. Eu falei, pô, fantástico, cara. Pô, a empresa tinha lá, sei lá, 200 pessoas. Eles estavam preparando para um boom. Eu falei, cara, mas e agora, no meio da pandemia, como é que é isso? Falando, nós vamos rever essa coisa toda. Então, assim, abraçar a mudança, você se preparar, você saber que se mudar, vocês vão conseguir absorver a mudança com o mínimo de impacto, tá? E aí, esse mínimo de impacto pode ser num contrato que reconheça essa possibilidade de mudança, tá? Pode ser num produto que reflita isso também, numa expectativa que pode mudar, né, do cliente,
e por aí vai, tá? Abraçar a mudança, tá, pessoal? Reduzir o ciclo de vida dos projetos, tá? O que é isso? Se você tem um projeto de implantação, como é que eu chamo isso? Roadmap de produto, que é aquele ciclo de vida longo, de um ano. Reveja esse roadmap em ciclos menores, porque tendo ciclos menores, vocês conseguem rever, a agilidade diz isso, quebra isso em parte menor, reavalia, planeja o próximo ciclo, entrega, reavalia, reveja o próximo ciclo, entrega. Claro que você pode ter uma visão futurística, pessoal, é importante que se tenha, mas esteja preparado para estar errado, tá? Ou estar, digamos, até mesmo obsoleto frente a essas mudanças que estão cada vez mais rápidas, tá? Reduzir ciclo nesse sentido. Focar em pessoas, tá? Eu sei que não é uma qualidade de quem trabalha com tecnologia, dizer assim, poxa, como é que a turma comunica bem, né? Eu tenho essa dificuldade, eu tive que fazer, estou tendo sempre que relembrar, fiz curso que não tinha nada a ver com tecnologia para poder conseguir estar de frente de uma turma e dar uma aula, uma palestra, um workshop, por aí vai. Então, foque em pessoas, tá, turma? Se preocupem com isso. Quem vai contratar são pessoas, quem vocês vão contratar são pessoas, quem vai desenvolver são pessoas também. Então, nunca é demais vocês procurarem uma ajuda especializada nessa questão que envolve times e pessoas, tá? E, por último, assumir o lifelong learning. Quando é que eu vou parar de aprender, pessoal? Não sei, a hora que vocês quiserem, né, estacionar sua mente, e provavelmente vai ser ciclos, né, daqui a um ciclo bem longo, aí, ou seja, imagino que cada vez mais nós vamos ser dependentes de aprender coisas novas. O que vai ficar disso tudo, pessoal? O que vai ficar disso tudo, o Harari já dizia, é a necessidade de aprender mais rápido. Minha esposa está fazendo um curso de leitura dinâmica, pagou uma bica de dinheiro. Aí eu pensei, pô, mas eu não consigo nem ler um livro direito, tanta coisa para fazer, isso tudo. E ela, por que ela está fazendo leitura dinâmica? Eu falei assim, poxa, ela é muito inteligente. Por quê? Porque a gente precisa otimizar a nossa capacidade, claro, de ler com entendimento, não é só ler de maneira expressa, para poder aprender coisa nova. Porque os novos inválidos funcionais, as pessoas que não vão conseguir ser colocadas no mercado, são pessoas que não vão conseguir aprender tão rápido em ciclos menores. Então, minha dica é, aprendam a aprender, pessoal. Isso que você sabe hoje, excelente, é a base que vocês vão continuar desenvolvendo, mas aprendam a desenvolver habilidades que vocês não sabem até então, de maneira cada vez mais rápida. Porque a nossa diminuição da velocidade de aprendizado, na medida que a idade vai chegando, por exemplo, no meu caso, eu já começo a perceber que eu começo a assimilar coisas não tão rápidas como antes, mas tem outras qualidades. A gente começa a extrair senso mais rápido, por aí vai. Mas assuma, pessoal, o lifelong learning, uma aprendizagem que é para a vida toda. Crie um portfólio, um roadmap de aprendizado, intercale esses aprendizados com coisas que vocês gostam de fazer. Sei lá, eu ano retrasado, fiz um curso lá de culinária. Eu estava cansado de fazer curso técnico, de projetos, de mudança, de tudo. Sabe quando você está a cabeça explodindo? Pô, quero fazer um curso de culinária. Fui lá, super, comi para danar. Fiz o curso de uma semana, adorei fazer e despertou o interesse, que me ajudou também. E aí depois, fui fazer curso de gestão de mudanças e por aí vai, tá? Então, eu assumi isso. E aí queria deixar para vocês essa frase do Beto Guedes, sou mineiro aqui de Belo Horizonte, alimenta sonhos, né? Realimenta o tempo acordado de viver, né? Precisamos ter sonhos, precisamos sonhar um mundo melhor, uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos, para o mundo, para as pessoas. E as referências que eu utilizei, o Bauman, tá? Zygmunt Bauman, o sociólogo, morreu em 2017, fantástico. Tem quase 20 obras dele traduzidas em português, vocês podem procurar. O Harari, tá? Ele fala muito sobre as questões do futuro. Ele tem 2 livros legais, esse é o Homo Deus, e tem um do passado, que fala sobre a história Sapiens, que é a história da humanidade, e a Bíblia Sagrada. Eu costumo usar um versículo de Lucas, que fala sobre planejamento,
que diz o seguinte: por qual homem que antes de construir uma ponte, uma torre, no primeiro avalia se tem os recursos que precisa, para não acontecer que alguém passando diga o seguinte: olha, ele começou a construir, não teve recurso, e começa a zombar dele. Então, essa é uma visão de planejamento, tá? Que eu trago para vocês. E é isso aí, pessoal. Obrigado. As perguntas estão abertas. Fico à disposição de vocês, tá bom? Vou voltar aqui os meus canais aqui para vocês poderem. Fico à disposição. Quem tem dúvidas, alguma Obrigada, consideração. Gustavo. Muito obrigado pela palestra, foi sensacional. Já temos algumas pessoas aqui na fila, então, para a gente seguir aqui, por favor, Roberto Pereira. Opa. Olá, Gustavo. Roberto, aqui da Selfcred, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Prazer. Prazer, tudo meu. Gustavo, gostaria de aproveitar um pouco da sua experiência com toda essa gestão de projetos, tá? E perguntar a respeito das metodologias. Você bem mencionou, né, da necessidade da união das metodologias PMBOK, né, e associada aí às metodologias ágeis. Acho que ambas trazem aí as suas características, né, e a gente aqui, enquanto startup, é muito motivado e adepto, né, das metodologias ágeis. Essas metodologias, elas trazem consigo, de certa forma, alguma imprevisibilidade até de escopo, né? Considerando que você tem uma tese, executa, testa, valida, né? Principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de tecnologia e coisa e tal. Isso aqui eu tenho me deparado com a dificuldade de provisionar orçamento, dada essa volatilidade. Dentro da sua experiência, como que você tem unificado as metodologias PMBOK com as metodologias ágeis para essa questão de tratativa de orçamentos? Como que isso tem acontecido aí dentro da startup que você mencionou ou dentro da PM Basis que faz a gestão de projetos de terceiros? Se você puder dizer mais, agradeço. Claro, Roberto. É importante, Roberto, pessoal, a gente separar sempre os ciclos de vida, porque na medida que a gente avança com o projeto, a gente conhece mais o produto, né? Avança com a startup, a gente conhece mais o produto ou serviço, e o risco diminui. Por isso que quem entra no early stage, né, geralmente, ele consegue entrar com um preço legal, porque o risco é muito alto, né, na medida que avança com o projeto. Só que você já empatou a grana. Por exemplo, o Gustavo Caetano, aqui de BH, ele diz o seguinte: olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu teria chamado alguns parceiros, não tão inicialmente, para algumas iniciativas que eu tinha. Eu deveria ter esperado mais, gastado um pouco de grana para isso. E tem pessoas que dizem o seguinte: olha, eu devia ter chamado alguém lá atrás, porque agora, né, a gente está morrendo aqui por falta de recurso. Então, o ciclo de vida, é importante entender assim, que na primeira fase, essa fase ela cabe mais do que PMBOK, projeto, as metodologias de design thinking, que é para poder validar o protótipo, testar, estudo, né? Fazer lá a questão do inception, para poder identificar se a ideia é viável, não é? E trabalharmos, Roberto, com marcos, ou seja, o que eu preciso saber para começar a mobilizar algum recurso, alguma grana, ou meu tempo, ou o tempo de alguém. Então, sempre andando com marcos. O primeiro marco essa ideia é viável? Testando, fizemos aqui uma POC, é viável. Então, passei o primeiro marco. Agora, vamos ver se a gente tem passa pelo teste da escalabilidade, né? Se é um problema que, de fato, se resolve um problema de alguém e se esse problema é relevante, a pessoa pagaria por isso. E a gente vai para o mercado, geralmente, para poder fazer essa validação. Geralmente, a gente usa um pouco mais de recurso, ou tempo nosso ou dos nossos colegas. E, basicamente, a unidade que a gente utiliza é uma meia hora. Aí, algumas pessoas perguntam assim: pô, Gustavo, mas se eu estou entrando, eu estou usando o meu tempo, eu tenho que precificar o meu tempo? A resposta é sim. Porque quando eu precifico o meu tempo, eu consigo... isso me ajuda no equity lá na frente. Quando alguém diz assim: quanto você já gastou de startup? Se você não calculou, não foi nada não, porque eu usei meu tempo livre. Você está desmerecendo isso, você está perdendo a oportunidade de botar um valor de tudo que já foi feito, tá?
Então, e basicamente, como é que a gente faz isso? Ou meia hora, pega o quanto é meu valor no mercado, a gente tem que ser frio, né? Ou seja, se eu fosse trabalhar numa empresa, quanto que eles me pagariam de salário? Vou chutar aqui, tá? Um valor, 10 mil. 10 mil salário. Tá, custo. Seria, vamos botar 2 vezes, 20 mil reais. Então, o meu valor é 20 mil reais para uma empresa. Então, cada hora que eu avanço numa empresa, eu pego 176 horas, né, que é um mês, eu pego 20 mil reais e divido por 176. Esse é meu valor hora. Horas eu usei para você, mas são 10 horas, é esse valor vezes 10. Se é de outros colegas, é esse valor vezes a precificação deles. Esse é o momento em que é o FFF, né? Full Friends and Full Friends, quem mais? Family. Ou seja, a gente pega ali, eu mesmo, quando fui abrir a PBase, precisei de uma grana para poder contratar 3 pessoas para a Fiat. Disseram assim, pode fechar o contrato? Eu falei, pode fechar, não tinha dinheiro, vem de carro, vem tudo, vem de dinheiro para parente, por aí vai. Então, minha dica é, no dia zero, já faça esse trabalho de casa. Qual é o valor da sua hora, dos seus colegas, seus sócios e das pessoas que vão trabalhar com vocês? A partir do momento que vocês conseguem precificar, esse é um argumento que ajuda no convencimento de investidor. Quando algum investidor entra e diz assim, quanto você já gastou? Você vai dizer, em horas, já gastei X mil reais. E eles não vão ser tão abutres no sentido de, foi sua hora, então não tem valor hora. Então, se você não reconhece isso, a gente já começou mal, né? Ou seja, você está tentando aí uma balança que não está legal. Então, design thinking, ideia, ideação, prototipagem, chegou no MVP, chegou no produto mínimo viável, testar no mercado, e aí sempre observando quais são os recursos, licenças, horas que vocês estão colocando. E aí, nada impede de você projetar o futuro. Mesmo que você esteja no passo ainda de testando. Qual é o futuro que você vai projetar, Roberto, pessoal? Poxa, legal. O quanto eu preciso para trabalhar full time aqui na startup? Pô, se me pagasse aqui 2 contos, eu conseguiria me virar. Legal, então 2 mil reais. Então, você já começa a ter um ponto, que é o ponto que eles chamam de ponto de virada, né? Que é um ponto que você diz assim, olha, é um ponto em que eu sei que se eu atingir, eu consigo ficar full time e eu sei que eu posso dar uma guinada maior do que isso que nós estamos fazendo até agora. É meu tempo. Ou contratar alguém para poder me ajudar nisso. Então, você começa a projetar, pessoal, por marcos. E o melhor momento para projetar isso é antes. Então, não é esbarrar e dizer assim, chegou o primeiro cliente, putz, estamos ferrados, e agora não vou ter dinheiro, como é que é isso? Essa questão toda. E tem uma dinâmica própria, pessoal, contratação de pessoas, vocês têm que ficar atento disso. Porque não é fechar o contrato, põe a pessoa aqui para trabalhar, porque agora temos demanda. Se você contrata alguém SLT, antes de fechar um mês, você já tem que dar alguma grana para esse cara. Fechou o mês, você tem que pagar o salário dele. E nas empresas, se você fecha o mês e aí vai faturar, 30, 60 dias. Então, o provisionamento, você tem que ter 3 vezes o valor que você paga para aquela pessoa que você contratou, que foi baratinho. E, de repente, se você não calcula isso antecipado, você se torna refém, escravo, aí você morre tendo um contrato na mão, você não consegue avançar. Porque quando você antecipa, você começa a fazer análise de risco, assim, olha, se entrar um contrato, o que nós vamos fazer? Não, já sei, nós temos grana para 15 dias. Depois, já que vimos aqui, que vou pedir o tio que já falou que tem a grana, eu já vou lá. Todo mundo tem um parente que tem a grana guardada, né, pessoal? A gente brinca assim, se você não tem esse parente, que esse parente é você, né? É bom, né? E aí, banco, pessoal, eles só vão te emprestar dinheiro se você provar que não precisa. Chega lá dizendo assim, estou precisando de dinheiro. Ele fala assim, olha, precisamos preencher o formulário. E aí vai. Chega lá dizendo o seguinte, olha, eu estou precisando... E se eu precisar de um dinheiro no dia? Aí a conversa já muda. Preenche aqui, entra aqui, por aí vai. Dinheiro mais barato, tá? Ou equity, né? Alguém que diz assim, olha, eu vou avançar aqui, você tem interesse? Vamos avaliar aqui, contrato para cá, contrato para lá, né? Passo pelo jurídico para poder antecipar. Chegou, fecha. E aí você vive um outro marco, que é de crescimento.
Aí o marco de crescimento é aquilo que a gente falou, escalado. Se eu contrato alguém, fecho o contrato e, por exemplo, se eu fecho um contrato, para cada contrato eu tenho que ter um pedacinho de recurso, um pedacinho do Roberto, um pedacinho do Gustavo. Mas o quanto é esse pedacinho? Aí você tem que calcular. O quanto tempo do Roberto esse contrato vai demandar? É o Roberto todo? Então é o salário inteiro. Aí eu já tenho que considerar no meu fluxo de caixa. Se entrar um contrato, tem uma dor do crescimento, que é de contratar um Roberto, mais um Roberto para trabalhar conosco. Entende? Ou meio Roberto, porque não precisa ser full-time projeto, ou um terço. Entende? Então, esse tipo de previsão caminha por marco, pessoal. Ideação, design thinking, teste, mercado e crescimento, né? Então, é aquela escalinha, né? Vai fazendo assim. Entendeu, Roberto? Deu para dar um norte aí, cara? Deu sim, bacana, muito bom. Assim, acho que com certeza o Insa trouxe uma luz, mas ainda ficou aqui com um pouquinho de dificuldade, né? Eu acho que só vai resolver com o tempo. É quando a gente começa a falar, por exemplo, de trazer, quando você já passou de uma fase de MVP, está fazendo validação do produto e que envolve alterações, envolvendo mão de obra de tech, né? De dev, que é uma mão de obra cara, que a gente, como você bem comentou, está super valorizada no mercado e a gente não sabe exatamente, nesse período de validação, o que vai mudar e quantas horas isso vai demandar. E a gente aqui, de certa forma, é obrigado a provisionar, como está dizendo, né? Eu tenho que precificar isso ao longo do tempo, para pensando em 10 meses, 12 meses, enfim, para entender os limites, né, de sobrevivência da startup, né? Então, aí, Roberto, tem uma visão interessante de pegar alguém de produto e ajudar nessa visão de onde o produto pode chegar, sabe? Às vezes eu passo que eu, por exemplo, eu não tenho essa expertise de produto, eu tenho de projeto. Então, eu não consigo olhar e dizer assim, olha, o limite disso aqui lá no futuro você vai conseguir fazer isso aqui, aí você vai integrar, o roadmap é esse. Talvez alguém pague por isso no meio do caminho, mas o roadmap é esse. Agora, talvez alguns parâmetros importantes sejam definir limite de alterações, até que ponto, de horas, né? Quanto vocês conseguem absorver disso. E se for preciso, pensa o seguinte, se eu quisesse ir mais rápido possível, quanto eu precisaria de grana para ir mais rápido e deixar esse produto pronto, por aí vai. Talvez esse seja um número importante para que você avalie o quanto que é a perna que você precisa para poder fechar esse produto. Aí você pode ofertar como equity, como investimento, como reinvestimento, como um novo sócio, tá? Algo para pensar. Perfeito. Gustavo, trouxe a luz que faltava para mim. Muito obrigado. Beleza, amigo. Tamo junto. Valeu. Mais Gustavo, alguma coisa, pessoal? temos aqui mais 3 perguntinhas para a gente fechar. Dá tempo? Dá sim. Vamos lá. Tá, vamos lá. Maria Rita, por favor. Oi, Gustavo, Maria Rita, do Espaço Aprendizagem. Oi, Maria Rita. Tudo bom? Eu sou da área da saúde, então eu vou fazer uma provocação, né, para você e depois uma colocação para todos aqui, uma pergunta, né? Legal, tá bom. Você falou que gosta de fazer supermercado. Aí, quando você falou da geladeira, eu que perguntei o que era a internet das coisas. E aí eu fico pensando assim... Foi você? É paradoxal, né? Você querer uma geladeira que vai te fazer comprar o mais rápido e você gosta do supermercado. Primeiro é isso, essa colocação de que a gente tem que pensar nisso. E eu vou fazer uma pergunta para todos, se vocês já ouviram falar que a gente vai ter no futuro televisão que vai deixar a gente sentir o olfato, o cheiro das coisas. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Já também. Tá bom. E se a gente descobrisse que esse vírus foi assim, apareceu devido a muitas pesquisas feitas com essa tecnologia de querer que isso acontecesse no futuro? Vocês deixariam de comprar o 5G, ou 6, ou 7, ou G? Essa é a pergunta que eu tenho para todos pensarem, a gente refletir juntos nessa questão filosófica, mas acho que é para a gente pensar mesmo. Quando você falou de TI na cozinha, eu sou nutricionista, né? Cozinha era legal, lá mesmo, era subsolo, era sempre lá,
Falavam que chegava o caminhão mais rápido, não sei o quê, mas não era. Ninguém valorizava a cozinha até a gente conhecer a gastronomia, né? Que você falou bem que você foi fazer um curso, eu acho muito legal isso. Porque culinária é arte, né? A arte, ela movimenta, ela alimenta a gente de uma outra forma, alimenta a alma. Então, eu acredito que a gente tem que, sim, cada vez mais pensar numa tecnologia, mas para conseguir isso que você falou de respirar, ver o que é importante para nós, todos temos que ter mudei sem querer, ter esse pensamento de que será que a gente deixaria de usar 5G se a gente descobrisse que os chineses estavam pesquisando uma coisa que tirava o olfato e de repente, porque hoje eu vi um enólogo que ele perdeu o olfato com a Covid e agora ele está sentindo uns cheiros que ele nunca sentia antes, que era cheiro de baunilha, uns cheiros de é doido. Eu falei assim, gente, é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, eu falei, gente, é muito interessante, né? Ele sentia cheiro de confeitaria antiga. E ele falou, gente, ele está achando muito louco isso, depois de que ele teve a Covid. Então, é só uma provocação, tá, gente? Desculpa. Não, tranquilo. Tem um ponto que você tocou que é interessantíssimo. Assim, eu gosto de fazer supermercado, mas não gosto de lavar o carro. Entende? Eu não gosto de levar carro no mecânico. Aí, isso que eu acho que é a grande sacada. Eu vou continuar fazendo supermercado, mas eu vendi meu carro e uso um sob assinatura. Que eu não quero manutenção, vai lá, eles resolvem essa parada toda. Tem gente que ama carro, mas não gosta de fazer supermercado, entende? Então, por isso que eu acho que essas questões de nicho mesmo, como você falou, Maria Rita, bem interessante. Agora, bem sinistro essa questão do olfato aí, viu? Beleza, vamos lá. Fernando Camargos. Olá, boa noite. Gostei muito da sua palestra, sabe? Foi uma surpresa para mim, gostei demais mesmo. Tem aqui produtos para você cozinhar sem fogo, né? Aí você vai gostar, ó. Fogão solar e balaio de guisar. Minha empresa chama Sol Meio-Dia. Cozimento sem fogo. Fantástico, cara. E a minha pergunta... Quero conhecer. Assim, vou mandar para você. Eu já fiz vários projetos grandes, sou diretor de cinema, projetos grandes, filmes internacionais. Fantástico. Empresas, tem 2. E sei fazer projeto, ideias, sentar, fazer, desenvolver, mas tem um problema sério, eu não sei finalizar o projeto. O projeto acontece, foi sucesso, mas depois vem aquela parte daquela finalização, que é a burocracia da finalização, de você fechar, né? Projeto que envolve dinheiro. Aqui, eu fico com rabo com o projeto, aquelas coisas assim. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer um planejamento para saber finalizar meu projeto, para não chegar lá e finalizar errado e depois ficar naquelas... Então, Fernando, eu tenho 2 indicações, tá? Primeiro, assim, a parte boa é que a gente não precisa gostar de fazer estudo, sabe? Assim, às vezes a gente tem que fazer, né? E aí entra a parte boa de ter sócio, né? Porque se o sócio ele não se importa tanto, ele tem mais facilidade, de repente ele pode te ajudar nessa finalização administrativa, financeira, por aí vai. Isso é uma coisa. E falando em ferramentas, tem uma ferramenta bem clássica aí da indústria, cara, e que agora voltou para a agilidade, assim, está no mainstream agora, que é o Kanban. O Kanban, a premissa é: comece a finalizar e pare de iniciar. E a leitura do Kanban, ele é incrível, porque você começa pelo fim. Você começa assim, o que eu preciso para poder fechar? As atividades estão mais na pontinha para sair do seu quadro. E, de repente, é uma ligação só. De repente, é um orçamento que você faz. E aí, a gente não gosta de fazer. Então, eu deixo meio por último, parte chata, tem que ligar para aquela pessoa chata lá, e que a gente já teve atrito, por aí vai. Então, quando você estrutura isso no formato de Kanban, e você faz a leitura ao contrário, te força a fazer a seguinte pergunta: o que eu preciso para fechar esse último post-it aqui, que está quase fechando? Então, é aquela parte chata, aí eu preciso me conhecer. Qual é o melhor momento para poder fazer isso? Pô, na parte da manhã eu fico mais animado. E o meu caso é esse. Na parte da manhã é um assunto mais chato. Então, eu vou botar isso aqui para fazer de manhã. Então, eu vou ligar para fulano de tal. A primeira coisa que eu vou fazer é de manhã. Pum. Aí você pega o post-it, aí você tem até alegria de botar lá na frente como done, feito. E aí você caminha do fim para o início.
O que eu preciso para mudar de fase, de intermediária para fim? O que eu preciso para mudar da inicial para intermediária? E aí você se acultura a finalizar mais do que se der tempo eu começo alguma coisa, é meio isso. Até a gente ter... Oi? Como que escreve Kanban? Kanban? Deixa eu escrever aqui para o céu. Vou botar aqui no chat, tá? Escreveram no chat já. É Kanban. Já escreveram. Obrigado. Mais rápido que eu, é isso aí. O Kanban é uma metodologia simples. Aí, assim, e considera a possibilidade de, assim, a gente não precisa fazer isso a vida toda. Eu, por exemplo, eu fazia tudo lá, né? Que eu disse na startup, eu tinha um e-mail de secretária que era eu mesmo. Hoje tem uma menina que trabalha com a gente, que é administrativo financeiro, tem uma menina de operações, que ela trabalha resolvendo todas as questões de treinamento, de formação, que a gente presta consultoria para outras empresas, startups e tudo. Então, tem esse meio de campo que nos ajuda. Mas tem algumas coisas que eu não gosto de fazer ainda. Então, se crescer como a gente está esperando crescer, certamente vai ter espaço para poder botar uma outra pessoa, não Gustavo mais. Aí eu vou ficar por conta de fazer o que eu gosto mais, assim, né? Um webinar como esse com vocês, que eu sei que você deve ter coisas que você gosta de fazer. Então, o Kanban nos ajuda a doutrinar essa visão de ciclos completos. O Kanban nos ajuda nisso, tá? Então, é a minha dica que eu dou aí para você, tá, Fernando? Pessoal aí. Muito obrigado, hein? Oi, meu amigo. Bom, para finalizar, temos aqui Alex da 3S, por favor. Fala, Alex. Bom, Gustavo, bom te ver. Eu queria te fazer duas colocações, que é o seguinte. A primeira, como você já teve startup, você sabe que no começo a gente faz de cafezinho a código. Então, em que momento, que tipo de dor que a gente sente está na hora de botar um gestor de projeto interno ou contratar? E a segunda colocação a respeito disso é qual que é o erro mais comum para a gente evitar aqui? Tá, vamos no primeiro, meu amigo. A questão de quando é que põe gente. Assim, ó, no início, a gente faz tudo, é o que você falou. Você chama um sócio, um doido, e vai aquela questão toda, né? E, na medida que a gente avança, começa a aparecer espaço para outras atuações. Mas a gente faz porque, assim, nós estamos lá e acaba que isso faz parte do pacote, né? Como o Fernando falou, fazer coisas que a gente não gosta. Quando é que a gente tem que ficar atento e, às vezes, é um gatilho? Quando a gente começa a realizar atividades que outras pessoas fariam melhor e que eu estou fazendo, que é situacional, mas eu poderia estar produzindo mais, né? Agregando mais valor para a startup, executando aquilo que eu sei fazer de melhor. Por exemplo, código, vou chutar alguma coisa. Quando no início faço cafezinho. Beleza, faço cafezinho. De repente a gente começa a marcar um monte de reunião, né? Rola aquele monte de café. Mas, putz, eu estou ficando mais tempo fazendo cafezinho do que código. Aí de duas uma, eu contrato alguém para codificar, ou eu me encontrei na culinária de repente, eu vou ficar aqui, eu vou criar aqui um café e vou... E aí, nessa decisão, a gente precisa pensar o seguinte, mas aí botar alguém aqui, a gente não tem grana. Pensar sempre por serviço. Então, eu quero botar uma dona no cafezinho. Precisa ser o dia todo? Não precisa. Vou contratar sob demanda. Ela vem aqui uma vez por dia, faz o café de manhã e à tarde. Então, contratei um serviço sob demanda. Eu falei que eu gosto de supermercado. Mas tem semanas que o pau está quebrando tanto que eu não consigo ir no supermercado. Aí eu tenho que escolher. Em vez de fazer aquilo que eu gosto, eu vou ter um trabalho que é a vaquinha que está dando leite. Aí a gente pede o aplicativo, eu peço minha esposa e por aí vai. Entende? Ou vou no supermercado mais simples que do lado e compro o que está precisando ali na hora. Então, o gatilho primeiro, se tem algo que alguém faria melhor que você, isso a gente já sabe, né? Tem várias coisas que muita gente faria melhor do que a gente no início, e se você poderia ser melhor utilizado em outra tarefa. Só que, de maneira situacional, você está executando isso. E a resposta para isso pode ser contratar serviço. Tá? Você é um excelente designer, cara. Eu não sou. Mas no início eu tive que fazer algumas coisas lá de design. E aí até a gente conseguir chamar alguém para poder nos ajudar e por aí vai. Mas tem outras coisas que eu faço hoje que tem outras pessoas que fazem melhor, mas nessa incerteza, deixa eu pegar isso aqui para fazer porque está muito nebulosa a coisa ainda. Entende?
Então, o limiar é esse, tá? Minha sugestão é ficar de olho nisso, porque a gente tem que ter um prazerzinho em startup, né? Não é só relação, né? É por isso que a gente está aqui, né? A gente viu um ouro aí, né? Um pote no arco-íris. E qual a última pergunta, Alex? Você falou? Qual que é o erro mais comum que a gente tem que aproveitar e não errar com quem já errou? Aproveitar e não errar. Cara, o mais comum que eu percebo em startups tem uma máxima que diz o seguinte: ideias eu pago, né, $1 o pote, né? Porque ideia todo mundo tem. Agora, a capacidade de executar, rapaz, isso aí vale ouro, vale ouro. E aí, fazendo curso de Kanban, me ajudou a entender o quanto eu sou procrastinador. Que ser procrastinador é um autoconhecimento, né? Ou seja, eu entendi que eu sou, ótimo. Agora, o que a gente faz com isso, entendeu? E o Kanban me ajuda a me disciplinar e dizer o seguinte: olha, você tem que fazer isso, não é você pode fazer isso. Tem coisas que a gente pode fazer, né? Agora, não tem jeito de ligar para o cliente, negociar o contrato chato lá, que vai ter prejuízo, vou ter que fazer, não tem jeito. Então, é algo que a gente percebe. O mundo das ideias é fascinante. Eu tentei fazer publicidade e propaganda lá atrás e desisti por conta desse desejo, tudo. Mudei para TI, porque fazia mais sentido para a minha época. Mas, cara, eu sempre sou guiado por um sonho, assim. E a PBase, eu preciso levar ela para onde eu acho que é o meu sonho, assim, né? Talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas. A gente tem um péssimo hábito de controle. Ou seja, de imaginar tudo está acontecendo, né? Ou seja, pô, os boletos estão pagos, as pessoas estão trabalhando. Cara, a gente não tem controle de tudo. Por isso que, quando eu cito lá, a gente se preocupar muito com pessoas, é por conta disso. Faz mais sentido, às vezes, tomar um café com alguém do que ficar monitorando e pedir relatório todo dia. Ele vai parar um tempo, vai ser chato o trabalho. Então, faz mais sentido tomar um café com eles. E aí, como é que estão? Melhorou o Covid? Como é que está lá a questão? Então, esse que eu acho que é um erro, tá? De maneira bem específica. É de não conseguir transformar a ideia em um produto. E aí, por N motivos, o que mais nós temos é justificativa, né? E aí, essas metodologias nos ajudam um pouco nessa jornada, né, Alex? Beleza? Mais alguma coisa? Valeu, cara. Jennifer? Excelente. Não, eram só essas perguntas mesmo. Vamos encaminhando aqui para finalização. Então, de antemão, Gustavo, já queria agradecer mais uma vez sua disponibilidade, contribuição para os nossos empreendedores. Pessoal, aproveitem todas essas dicas, levem para a startup de vocês. Sigam lá o Gustavo no LinkedIn, qualquer coisa, mandem mensagem lá, provoca mesmo, né, Gustavo? É isso aí, turma. Mas, enfim, isso aí, por favor. O importante é não ficarem parados, né? Não é só ouvir isso aqui, entrar num ouvido, sair no outro, mas colocar na prática mesmo, no dia a dia de vocês. Isso aí, turma. Isso aí, eu tô junto com vocês no mercado, a gente está em momentos diferentes muitas vezes, mas a gente está com as mesmas dores. E é um exercício de sabedoria e humildade, né? A gente recorrer a alguém que tem mais experiência. Eu recorro a outra pessoa que tem mais experiência que eu. Então, pessoal, me considerem no que vocês precisarem, tá bom? Se tiver ao meu alcance. Valeu, então turma. É isso, pessoal. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, turma. Obrigado por adicionar o LinkedIn lá, tá? Valeu. Boa noite, obrigado. Adiciona lá, por favor, turma. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.